Você já parou para pensar que Deus não te deixou sozinho nesta caminhada? Que Ele não te largou no meio da estrada sem direção, sem força e sem ajuda? A Bíblia deixa algo muito claro. O Espírito Santo não apenas habita em nós, ele também nos capacita. E essa capacitação vem através dos dons espirituais. Mas calma, não estamos falando de algo complicado, misterioso ou distante da sua realidade. Os dons do Espírito Santo são ferramentas divinas, simples, poderosas e extremamente necessárias para a vida cristã. Eles não são só para pastores, não são só para pessoas super espirituais, não são só para quem está no altar. Eles são para todo aquele que crê. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que o Espírito Santo distribui dons a cada um como ele quer para o bem de todos. Ou seja, Deus te deu algo especial, algo único, algo que pode transformar vidas, inclusive a sua. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Você tem usado esse dom? Ou ele está adormecido dentro de você? Muitos cristãos vivem uma fé limitada porque nunca aprenderam sobre os dons. Eles frequentam a igreja, oram, leem a Bíblia, mas não experimentam o poder real do Espírito Santo. E hoje isso vai mudar. Aqui você vai entender de forma simples, clara e direta quais são os dons espirituais, para que eles servem e como eles funcionam na prática. Sem teologia complicada, sem palavras difíceis, sem confusão. Apenas a verdade bíblica explicada para o coração. O que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são habilidades sobrenaturais que Deus dá a seus filhos para cumprir uma missão na Terra. Eles não vêm da nossa força, não vêm da nossa inteligência, não vêm do nosso esforço. Eles vêm do céu. O Espírito Santo entrega esses dons para que o corpo de Cristo, a igreja, funcione de forma completa, forte e saudável. É como um corpo humano. Um tem a função de enxergar, outro de falar, outro de ouvir, outro de andar. Se um deles falha, o corpo inteiro sofre. Com os dons espirituais acontece a mesma coisa. Cada cristão recebe uma função espiritual. Cada dom tem um propósito, e todos juntos glorificam a Deus. A Bíblia apresenta 9 dons principais em 1 Coríntios 12. Vamos entender cada um deles agora, de maneira prática e fácil. 1. Dom da sabedoria. Esse dom não é sobre ser inteligente, é sobre saber o que fazer na hora certa. É quando Deus te mostra a melhor decisão em uma situação difícil. É aquela resposta que vem do nada, mas muda tudo. A sabedoria espiritual não vem da lógica humana, ela vem do Espírito Santo. Você já passou por uma situação em que não sabia o que fazer e de repente veio uma paz no coração e uma direção clara. Isso é o dom da sabedoria agindo. 2. Dom do conhecimento. Esse dom é quando Deus revela algo que você não teria como saber naturalmente. É quando o Espírito Santo mostra algo oculto, escondido, profundo, algo que só ele poderia revelar. Pode ser um problema escondido, um pecado secreto ou até uma dor que ninguém vê. Não é curiosidade, é revelação. Deus mostra para curar, orientar e libertar. 3. Dom da fé. Todos nós temos fé, mas esse dom é uma fé sobrenatural. É acreditar quando tudo diz que vai dar errado. É confiar quando não há sinais visíveis. É ter certeza, mesmo sem provas. Essa fé move montanhas. Essa fé muda histórias. Essa fé vence o impossível. 4. Dom de cura. Esse dom é quando Deus usa alguém para trazer cura física, emocional e espiritual. Não é o ser humano que cura, é Deus. Mas ele escolhe usar pessoas como instrumentos. E quando esse dom se manifesta, dores somem, doenças recuam e vidas são restauradas. 5. Dom de milagres. Esse dom vai além da cura. É quando o impossível acontece, quando Deus intervém de forma sobrenatural na realidade. Portas se abrem, caminhos surgem, situações mudam. Milagres são sinais do poder de Deus em ação. 6. Dom de profecia. Profecia não é adivinhar o futuro, é falar aquilo que Deus quer comunicar. Às vezes é exortação, às vezes é consolo, às vezes é direção. A profecia edifica, corrige e fortalece. 7. Dom de discernimento de espíritos. Esse dom permite perceber o que vem de Deus e o que não vem. É enxergar além das aparências, é sentir quando algo não está certo. Num mundo cheio de engano, esse dom é proteção. 8. Dom de línguas. É quando o Espírito Santo capacita alguém a falar uma língua espiritual. Não é aprendizado humano, é uma linguagem entre o crente e Deus. As línguas fortalecem a fé e edificam o espírito. 9. Dom de interpretação de línguas. Esse dom explica o significado das línguas espirituais. Ele traz entendimento para a igreja e edificação coletiva. Por que os dons são tão importantes? Porque eles mostram que Deus está vivo, que ele fala, que ele age, que ele se importa. Os dons não são para exibir espiritualidade, são para servir pessoas. Quando usados com amor, eles transformam vidas. Um alerta importante. Dons sem amor viram barulho. Poder sem caráter vira perigo. Espiritualidade sem humildade vira orgulho. O Espírito Santo age onde há coração sincero. Agora que você já entendeu o que são os dons do Espírito Santo e como eles funcionam, surge uma pergunta que muita gente faz em silêncio. Como eu recebo esses dons? Como eu ativo isso na minha vida? A verdade é simples. Deus não esconde os dons. Deus não dificulta o acesso. Deus não limita o poder. Quem cria barreiras é o próprio ser humano. O Espírito Santo deseja agir, falar, curar, revelar e transformar. Mas ele só se manifesta onde há coração aberto, fé viva e vida alinhada. Os dons não são conquistados com esforço humano, eles são recebidos pela fé. O primeiro passo, relacionamento com Deus. Os dons não vêm antes do relacionamento, eles vêm depois. Muitos querem o poder, mas não querem a presença. Querem os dons, mas não querem a intimidade. O Espírito Santo não é uma ferramenta, ele é uma pessoa. E pessoas se conectam por relacionamento. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais o Espírito Santo encontra espaço para agir. Não é sobre gritar mais alto, não é sobre parecer mais espiritual, é sobre viver uma fé verdadeira. O segundo passo, conhecer a palavra. A Bíblia é o manual da vida espiritual. Quem não conhece a palavra fica confuso, fica fraco, fica vulnerável. Os dons do Espírito Santo nunca contradizem a Bíblia, eles caminham juntos com ela. Quanto mais você conhece a verdade, mais preparado você fica para viver o sobrenatural.
O terceiro passo, oração constante. Oração não é ritual, é conversa. Quem ora pouco, escuta pouco. Quem ora com sinceridade, recebe direção, força e sensibilidade espiritual. Os dons fluem em ambientes de oração. Não precisa de palavras bonitas, precisa de coração sincero. O quarto passo, vida limpa. O Espírito Santo é santo. Ele não habita em ambientes dominados por pecado, orgulho e desobediência. Deus não rejeita pessoas, mas ele não ignora escolhas erradas. Quando a vida é alinhada com a vontade de Deus, o céu se manifesta na terra. Santidade não é perfeição, é arrependimento constante. Como os dons são ativados na prática? Muita gente pensa que os dons aparecem de forma automática, mas na maioria das vezes eles surgem no meio da ação. Você ora por alguém e Deus cura. Você fala algo simples e Deus usa suas palavras. Você ajuda alguém e o Espírito Santo se manifesta. Os dons não funcionam parados, eles se manifestam em movimento. Quando você se coloca à disposição, Deus se manifesta. Por que muitos cristãos não vivem os dons? Não é porque Deus não quer, é porque existem bloqueios espirituais. Aqui estão alguns dos principais. Medo. Muitos têm medo de errar, medo de serem julgados, medo de não serem aceitos. Mas o medo paralisa o chamado. Orgulho. Alguns querem os dons para aparecer, para se destacar, para serem reconhecidos. Deus honra quem quer servir, não quem quer se exaltar. Falta de comunhão. Isolamento espiritual enfraquece a fé. Cristianismo não foi feito para ser vivido sozinho. Quanto mais você usa, mais Deus fortalece. Quanto mais você serve, mais Ele capacita. Os dons não são troféus espirituais, são ferramentas de amor. Deus usa quem está disponível. A Bíblia é clara. Você pode ter dons, você pode ter poder, você pode ter autoridade, mas sem amor, tudo perde o valor. O Espírito Santo se move onde há humildade, compaixão e verdade. Não é fama, não é destaque, não é status. É salvação, é cura, é transformação. Os dons revelam que Deus ainda age hoje. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Por isso, o discernimento é essencial. Deus nunca confunde, Deus nunca manipula, Deus nunca contradiz sua palavra. Você já percebeu que algumas pessoas começam cheias de fé, cheias de fogo, cheias de paixão por Deus, mas com o tempo esfriam? Oravam muito, agora quase não oram. Buscavam Deus, agora vivem ocupadas demais. Sentiam a presença, agora sentem o vazio. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso. O fogo espiritual não apaga de repente. Ele vai se apagando aos poucos. E a Bíblia deixa um alerta claro. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo nunca vai embora sem motivo, mas ele se entristece quando é ignorado. Aqui estão atitudes que enfraquecem a vida espiritual. Desobediência constante. Quando a pessoa sabe o que é certo, mas escolhe o errado. Falta de oração. Sem conversa, não existe relacionamento. Pecado sem arrependimento. O coração fica pesado. A sensibilidade espiritual diminui. Indiferença espiritual. Tudo vira rotina. Nada mais emociona. Deus não quer cristãos frios. Ele quer corações vivos. Aqui está o segredo. Buscar a presença todos os dias. Ler a palavra com atenção. Orar com sinceridade. Ter uma vida limpa. Servir pessoas. Quem anda com Deus, sente Deus. Algumas pessoas perdem o foco. Em vez de glorificar a Deus, começam a buscar reconhecimento. Em vez de servir, querem aplausos. Em vez de humildade, desenvolvem orgulho. Deus não divide sua glória. Os dons existem para exaltar Cristo, não o ser humano. Nem toda emoção vem de Deus. Nem toda palavra é espiritual. Nem todo milagre é verdadeiro. A Bíblia é o filtro. Se algo não combina com a palavra, não vem do céu. O Espírito Santo traz paz, verdade e direção. Uma vida cheia do Espírito não é perfeita, é dependente. Não é sobre nunca errar, é sobre sempre voltar. O Espírito Santo não rejeita quem se arrepende, ele transforma quem se entrega. O maior sinal de que o Espírito Santo está em você não é gritar, não é profetizar, não é falar em línguas. É o amor. Quem ama como Cristo ama, vive no Espírito. Deus quer te usar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te encher. Os dons não são para poucos, são para quem crê. Você não foi chamado para viver uma fé fria, você foi chamado para viver uma fé viva.